Boa noite. Nossa aula hoje é de literatura sobre o humanismo, uma nova visão de mundo. Então, você já está vendo o nome humanismo. Nós tínhamos visto na literatura, foi sobre o trovadorismo. Depois eu faço uma revisão sobre todas. O trovadorismo, ele tinha como característica o teocentrismo. Já o humanismo, já está dizendo humanismo, né? Tem como característica principal o antropocentrismo. Quer dizer, teocentrismo quer dizer Deus como centro. Já o humanismo vem de humano mesmo. Então, é o antropocentrismo, que vem de antropocentrismo, quer dizer, o homem como centro. Por isso que diz uma nova visão de mundo. Ele já tinha uma visão de mundo, a ciência já estava funcionando. Ciência e as artes. Renascimento é o termo utilizado para identificar o período da história europeia durante os séculos XVI e XVII. Representava uma oposição à cultura feudal e representou a mentalidade burguesa. A burguesia que hoje as pessoas tratam aquelas pessoas que possuem poderes, que são os mais conservadores, naquele tempo era como se eles fossem os revolucionários. Este período leva esse nome devido à redescoberta, a uma revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, Grécia e Roma, base para a transformação do período em direção ao ideal humanista e naturalista. Florença, capital das artes, aí tem uma foto muito bonita. O Renascimento começou em Florença, quando poetas, pintores, escritores e arquitetos criaram entre o século XVIII e o século entre o século XIII e o século XV, uma quantidade infinita de obras de arte. Então, você viu aí um lugar muito bonito, uma cidade chamada Florença, que fica na Itália, né? Mecenato, termo que indica o incentivo e o patrocínio de artistas e de literatos, mais amplamente de atividades artísticas e culturais. Mecenas quer dizer, então, você viu que o termo mecenato, ele indica o incentivo e o patrocínio de artistas e literatos, mais amplamente de atividades artísticas e culturais. Mecenas vem da burguesia, príncipe e até papos funcionavam e protegiam as artes e os artistas. Entre as famílias mais ricas de Florença, contava-se os Médici, que acabaram por controlar o governo da cidade e transformaram-se mecenas generosas. Fundamentos. Então, você viu aí 3 palavras, que é o antropocentrismo, que antropo quer dizer homem, e centrismo, o homem como centro, racionalismo, humanismo e individualismo. Então, o antropocentrismo, ele é do grego, a palavra vem do grego, antropos, quer dizer humano, e centro, quer dizer centro, ou seja, o homem no centro das atenções. E o racionalismo, essa doutrina afirma que existe uma causa inteligível em tudo, mesmo que não possa ser demonstrada de fato como a origem do universo. Humanismo e o individualismo. Individualismo em oposição ao teocentrismo e às concepções da filosofia escolástica. Essa nova concepção expressou-se nas artes plásticas e na literatura,
e fez desenvolver o estudo da medicina, da física, entre outras. Aí nós temos um quadro, acho que vocês já ouviram esse quadro, a volta dos valores da antiguidade clássica e o nascimento de Vênus. Então, você está vendo aí uma obra. A nova maneira de representar o mundo na pintura medieval, as figuras são estáticas, de expressões invariáveis, fixas em um fundo chapado. Já a pintura renascentista busca representar objetos, pessoas e paisagens como era de fato no mundo real. Entre as características, cria-se a alusão de profundidade na tela, além do movimento. Então, aí um pouco mais para a questão das artes plásticas. Michelangelo, o grandioso esquema de compositivo para o teto da Capela Sistina estabelece uma narrativa do Velho Testamento, desde Gênesis ao Dilúvio, a que se juntou na parede do altar uma enorme composição plena de dramatismo, interpretando o julgamento final. Então, aí uma obra muito bela que existe, né? Michelangelo, o exemplo da escultura, você está vendo aí Davi, Moisés. Leonardo da Vinci foi um dos mais notáveis pintores do Renascimento e possivelmente seu maior gênio. Destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Conhecido principalmente como pintor, duas de suas principais obras são Mona Lisa e A Última Ceia. Bom, gente, eu estou mostrando para vocês um pouco aí do humanismo no sentido das artes, porque as artes elas podem ser plásticas, que no caso nós estamos vendo artes plásticas, mas também a literária. Aí nós estamos vendo aí o quadro da Mona Lisa, A Última Ceia, Escola de Atenas, Rafael Sanzio. Então, aqui o físico e astrônomo italiano Galileu afirmava que a Terra girava ao redor do Sol, diferentemente das crenças da Igreja Católica, pois esta afirmava que a Terra era o centro do universo. Galileu negou-se a retratar-se. Apesar das ordens de Roma, foi sentenciado à prisão perpétua. Vamos ler sobre outros pensadores, né, que é Erasmo de Roterdã, Thomas More e Giordano Bruno e Nicolau Copérnico. Então, são esses, vocês viram que esses cientistas ou artistas, que vocês já ouviram falar muito, esse período eles viveram nessa época do humanismo. Aí nós temos a diferença entre pensamentos medieval e renascentista. Pensamento medieval é teocentrismo e o pensamento renascentista é antropocentrismo. Por isso que eu estava falando renascentismo. Acho que você já estudou isso em história. Na verdade é igual a Bíblia, a verdade é igual a experimentação e observação. Então você está vendo que a verdade aí dos renascentistas ela é diferente da verdade da época medieval, que a verdade era a única Bíblia, e eles, no caso que ele fala experimentação e observação, a gente está vendo que está falando da ciência. Vida material sem importância, vida terrena e material também é importante. Conformismo, a questão da época do medieval, e a do Renascimento é a crença no progresso. Aí no medieval a natureza igual fonte de pecado, já no pensamento renascentista a natureza é beleza, onde o homem se insere. O pensamento medieval é ascetismo e o outro é modismo, é dogmatismo e fé diferente da razão. Pô, gente, isso aí só foi uma diferença aqui, porque na era medieval, lá na época que você estudou sobre o trovadorismo, é na era medieval. E já o humanismo é na era renascentista. O nome renascentista já está dizendo renascer.
Eu não sou a professora de história, não sou a pessoa mais indicada para explicar esse assunto para vocês, mas quando a gente escuta o termo humanismo, que eu estou só dando uma introdução do assunto ainda, isso tem no livro de vocês, ele está na unidade 2, e se vocês já pegaram o livro, vocês podem procurar aqui no livro, tem esse assunto sobre o humanismo. Desculpa, não dá 2 nem nada, está na unidade 1, na parte de literatura. Porque tem o trovadorismo e tem o humanismo. E aí eu falei que o trovadorismo, como característica, uma das características do trovadorismo era o teocentrismo, que é teo em latim, quer dizer Deus, e centrismo quer dizer Deus como centro. Já o outro tinha como uma das características fundamentais o antropocentrismo. Quer dizer, antropo quer dizer homem em latim, e tanto que vocês sabem que em São Raimundo Nonato existe um curso que chama antropologia, porque é um curso que a pessoa vai estudar a origem do homem. A origem do homem, a cultura humana, quer dizer, vai estudar o homem em si, a cultura, o que ele... Então, quem estuda essa disciplina aí, está estudando aí, é um estudo que estuda sobre o humano. Neste período, como vocês viram aí as diferenças entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista, porque o nome renascentismo quer dizer de renascer, é como se os homens estivessem nascendo, porque antes, no período medieval, as pessoas achavam que o destino, que tudo estava sobre Deus. Então, se eles nascessem pobres, servos, eles nunca iam mudar a condição deles. Então, por isso era uma valorização só de Deus, e tudo vinha do céu, Deus que mandava e tudo mais. Mas depois as pessoas começaram a descobrir que eles eram capazes de descobertas, quando começou as viagens, e o homem começou a descobrir que ele era capaz de mudar seu destino. Aí ele começou a ver o homem como o próprio centro da Terra, né? Por isso que aí está dizendo antropocentrismo, antropocentrismo, é difícil falar lá o nome, né? Antropocentrismo. E eles acreditavam na ciência, quer dizer, a ciência começou aí, bem como eu já disse o nome de algumas pessoas, começaram a dar valor da beleza deles, de ver eles como um indivíduo, como pessoas capazes de mudar sua condição. É como assim, aquela história, não vai esperar as coisas caírem do céu, porque nessa época, na era do pensamento medieval, esperar as coisas caírem do céu. Já no pensamento renascentista, não, as pessoas lutavam para mudar suas condições, como vocês mesmos, vocês no futuro vão mudar as condições de vocês. A gente nunca sabe quem é que no futuro vai ser o que vai ter a melhor condição financeira ou não. Isso vai depender do esforço de cada um de vocês. Na escola do Centro, que eu já trabalho lá desde quando começou em 2009, tinha aluno que tinha uma dificuldade financeira muito grande na escola. E hoje, 2 deles, que tinham essa muita dificuldade financeira, hoje são os 2 alunos que estudaram lá, que têm a melhor condição financeira. Conseguiram bons empregos, hoje têm carrões, quer dizer, isso que eles mudaram a condição deles, eles tiveram essa capacidade de estudar e mudar a condição deles. Então, isso acontece, viu, gente? Então, é essa crença aí do pensamento renascentista, que nós hoje somos esse pensamento. Bom dia para todos, e tem uma atividade que eu botei lá para vocês marcarem. Vocês pesquisem no livro, na unidade 2, procurem sobre o humanismo e tentem responder.